tema da minha mensagem hoje é a ira do Deus Pai sobre o Filho. Vamos ler só este versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, e você não fecha a Bíblia, depois nós vamos ler outros textos também. 2 Coríntios 5, 21 diz assim a palavra do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele único que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo, o Senhor, Deus, Pai, o fez pecado no meu e no seu lugar. Esta é a maior mensagem do cristianismo. A maior mensagem do cristianismo não tem a ver com bens materiais. Ainda que nós cremos que Deus prospera, que Deus abençoa. Isso eu estou dizendo financeiramente. Eu sei que muitos vão para extremo dizendo que, olha, a teologia da prosperidade é a do demônio, e é verdade. Mas por conta disso eles vão para outro extremo, achando que nós temos que ser franciscanos e quase fazer um pacto de pobreza, que quanto mais quebrado nós formos, melhor é. Isso é um engano. Leia a história dos puritanos, homens fiéis a Deus e absurdamente prósperos e ricos, por conta de sua fidelidade. Só que a mensagem do Evangelho, a própria palavra Evangelho significa boas novas. Para que você possa entender o que são essas boas novas, você precisa entender qual é o seu estado natural, qual era o seu destino antes de Deus, mediante Jesus Cristo, intervir na sua vida. Você precisa entender que todo ser humano sem Deus, o que ele merecia é, de fato, condenação eterna. Pastor, mas eu não fiz pecados, não cometi pecados tão assustadores, tão horripilantes. Mas a questão não é o pecado que nós cometemos, mas a pessoa contra quem nós cometemos este pecado. E se nós pecamos contra um Deus eterno, o que se espera é que a condenação também seja eterna. Cristo não morreu para que nós fôssemos prósperos. Para isso ele ordenou, trabalhe duro. Aquele que não quer trabalhar, não coma. É triste quando nós vemos pessoas resumindo o Evangelho em bênção, ter dinheiro, e maldição, ser pobre. O Evangelho se restringiu a isso para muitos. Tanto é que é quase que comum nós vermos pessoas prósperas e dizendo assim, está abençoado, hein? Porque virou sinônimo, bênção de dinheiro. Como eu falei, não há nada errado em se ter. Mas achar que a bênção de Deus está apenas no material é um equívoco. Como uma vez eu ouvi um pastor dizer sobre uma igreja onde vários estavam dando testemunho, e o testemunho de muitos, na maioria, é o mesmo. Qual? Eu cheguei aqui quebrado. Eu cheguei aqui endividado. Hoje eu tenho 3 carros, 2 casas, tenho empresa, tenho iate, tenho moto. E o pessoal fica louco. E então, veio uma senhora para contar o testemunho dela. E o testemunho dela foi o seguinte: o Senhor Jesus Cristo perdoou as minhas dívidas. E não foram as dívidas financeiras. O Senhor Jesus Cristo perdoou a dívida do meu pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me lavou. Ele me redimiu. Hoje eu tenho a certeza plena de que se eu morrer, eu vou para o céu, porque a minha condenação, o Senhor Jesus Cristo tomou para si e me deu a sua justiça. E ela em lágrimas dizendo isso, e o pastor disse, ótimo, irmã, agora conta a bênção. Qual bênção você tem para contar? Perceba que é triste, mas essa é a realidade de muitos. Ainda que toda bênção material vindas das mãos de Deus é proveitosa e útil, claro que é. Mas isso não é o motivo maior da nossa alegria, não deve ser. A nossa finalidade aqui nessa terra não é ficarmos felizes quando prosperamos, mas entendermos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que mais deve encher a nossa alma de alegria, de regozijo, de gozo, é saber
qual era o nosso destino, aquilo que merecíamos e da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos livrou. É isto que deve aquecer mais e mais o meu e o seu coração. É quando nós nos prostramos diante do Senhor e lembramos: eu merecia o inferno, eu merecia a condenação, mas mesmo assim, o Senhor aprove em sua graça ter misericórdia da minha vida. Eu vi um pastor americano dizer uma vez que uma menina, 9, 10 anos, criança, chegou para ele e disse assim: pastor, qual é o maior pecado da Escritura? Não é uma pergunta simples de se responder. Eu sei que você pode associar, olha, maior pecado talvez seja a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que este é o único pecado imperdoável, então este deve ser o maior. Então o pastor sábio parou, pensou, refletiu sobre o assunto, e a resposta dele eu creio que foi a mais lógica. Ele disse assim: olha, eu creio que o maior pecado seja a quebra do maior mandamento. Sim, a partir do momento que nós quebramos este pilar, que é o maior mandamento, este se torna o maior pecado. Você lembra qual é o maior mandamento? Quando chega uma pessoa diante de Jesus e diz: Senhor, quais os mandamentos devo guardar? Qual é o maior deles? E Jesus, lá em Mateus 5, ele vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior. E o segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Mas perceba, qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Eu tenho uma péssima notícia para todos nós aqui esta noite. Você quebrou diversas vezes este mandamento. Várias, não foram poucas. Toda vez que você coloca algo na frente do Senhor, como Paulo aqui disse, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu primeiro princípio é esse: Jesus se tornou pecado e nós, justiça. Não confunda. Jesus se tornar pecado com Jesus ter pecado. São coisas totalmente distintas. A Escritura vai dizer que eu e você, nós nos tornamos justiça, justos. E, segundo a definição do dicionário grego, olha o que é justiça segundo a Bíblia. Colocou ali? Justiça, primeiro, condição aceitável para Deus. A Escritura diz que o nosso Deus é fogo consumidor, e qualquer que se apresenta a Ele sem ser justo é consumido. Então, em primeiro lugar, a justiça é uma condição aceitável diante do Senhor. Justiça é a doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Ser justo é você chegar diante do Senhor e Ele dizer para você: por conta do que você faz, do que você fez, da sua vida, você é alguém aprovado. E terceiro, integridade, virtude, pureza de vida, justiça, pensamento, sentimentos e ações corretas. Essa é a forma do homem ser justo diante de Deus. Íntegro, totalmente. Não pecar, não apenas de forma externa, mas também no pensamento. Virtude, pureza de vida. Não é só puro externamente. É o coração puro, sem inveja, sem raiva, sem rancor, sem mágoa. Puro de pensamento, de sentimentos e ações corretas. Perceba que a forma de ser justo é impossível ao ser humano. Nenhum de nós. Nenhum. Do menor bebezinho que está aqui ao homem mais velho, ao crente mais maduro. Nenhum de nós consegue ser justo diante do Senhor. Então, Paulo diz que o que significa Cristo se tornou pecado em nosso lugar? Significa que o próprio Cristo, Filho de Deus, se tornou maldição para que nós pudéssemos ser justos. Quando o Senhor Jesus Cristo é morto na cruz do Calvário, o que acontece ali é uma troca, uma via de mão dupla. A nossa maldição, por conta do nosso pecado, de todos nós que aqui estamos, esta maldição
é toda imputada a Jesus Cristo. E a sua justiça, por conta da sua obediência, é creditada em nossa conta. Esta é a troca que acontece. Você já se fez a pergunta do porquê Jesus Cristo, nos momentos de maiores angústias, ele disse assim: meu Pai, por que me desamparastes? Por quê? Qual o motivo dele ter falado esta frase, dele ter feito esta pergunta? Por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque ali naquela cruz, ele, mesmo sendo santo e justo, ele estava sendo tratado como culpado, como pecador, como aquele que carrega maldições. Em Gálatas 3:10, Paulo vai dizer assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito, daí Paulo cita o Antigo Testamento, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Quem é maldito? É aquele que não permanece na prática dos mandamentos. Eu citei apenas um mandamento, o principal: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Eu posso citar aqui para você vários outros. Não adulterarás. Ainda que você nunca tenha adulterado de forma física, carnal, a Bíblia diz que se a impureza entrou na sua mente, para Deus é adultério. Se você desejou uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, para Deus isso já é adultério. Eu posso citar para você um mandamento que derrubou o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu não teria conhecido a lei se a lei não dissera, não cobiçarás. Cobiça. O simples fato de desejar o que o outro tem. Aquilo já faz de você réu do inferno, é o que diz a Escritura. Em Deuteronômio, capítulo 21, a Escritura vai dizer assim: se alguém houver pecado passivo de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Algumas versões não estão madeiro, está cruz, para ficar mais fácil de entender, fazer o paralelo com o Novo Testamento. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Perceba que, para Deus, alguém que morresse crucificado era maldito. Tanto é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi crucificado ao lado de 2 anjos, mas do lado de 2 ladrões. Mas para que você venhamos a entender de fato o que é maldição, é só a gente olhar o que é bênção. Vai comigo ali rapidinho para Mateus capítulo 5, onde fala sobre as bem-aventuranças. É o primeiro evangelho aí do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 3. Para ficar mais fácil entender o que é maldição, é só você entender aquilo que é bênção. Mateus 5, 23. 5, 3. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra as bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Ou seja, aquele que é bem-aventurado é concedido o reino dos céus. Se ao bem-aventurado é concedido o reino, ao maldito a porta dos céus é fechada. Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se feliz é aquele que chora, porque recebe consolo. O maldito é objeto da ira divina, sem consolo algum. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se o feliz é aquele que alcança misericórdia, o maldito é aquele que não recebe misericórdia alguma. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor. Mesmo diante do pedido do filho ao pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que ele ouviu? Não tem misericórdia para você. Verso 9. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, os malditos jamais verão a face do Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba. Se o bem-aventurado vê a Deus, o maldito é cortado da sua presença. Se o bem-aventurado é filho de Deus, o maldito é renegado. O
Porque a Escritura diz que todas essas maldições, o segundo princípio, as maldições sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 11, Moisés, ali ele divide o povo em dois grupos. Ele diz assim: um grupo deve subir ao monte Gerizim. Esse grupo do alto deste monte vai proferir as bênçãos de Deus sobre aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor. Outro grupo vai subir ao monte Ebal. E de lá eles pronunciarão as maldições que devem recair sobre aqueles que quebram a lei, sobre aqueles que não obedecem o Senhor. E lembrando, você é um quebrador da lei. Eu sou este quebrador. Nós quebramos a lei do Senhor. E essas maldições que teriam que ser aplicadas a nós, todas, sem exceção, que diz a Escritura, foram aplicadas ao nosso Senhor. Tanto é que em Deuteronômio capítulo 28, todo o capítulo começa a falar a respeito dessas maldições. Eu só compilei algumas para você ver tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu no dia em que ele estava sendo crucificado. Para que você possamos entender por quê. Você acha que Jesus Cristo suou gotas de sangue? Você acha que de fato ele estava com medo apenas daqueles soldados romanos? Não estava. É claro que não. Por que tamanha tensão, desespero, a ponto de orar: Pai, me livra? Deuteronômio 28 vai dizer as maldições que caíram sobre ele. Manda sobre ti a maldição. O Senhor manda sobre ti a maldição, a confusão, a repreensão, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças. O Senhor te castiga com loucura, com cegueira, com um desnorteamento de coração, e tatearás ao meio-dia. Aqui só um paralelo, só um parêntese. Lembra quando Jesus Cristo ele é crucificado ao meio-dia, e às 3 horas da tarde diz que uma escuridão toma toda aquela região. O que muitos teólogos vão dizer é que essa é a associação. Escuridão, tatearás ao meio-dia, ou seja, trevas. E foi o que se cumpriu no Senhor. Como um homem cego tateia na escuridão, sem ninguém para te salvar, o Senhor te deleitará em consumir-vos e destruir-vos, e sereis desarraigados da terra. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O céu que está sobre a sua cabeça será de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro, e verás a ser provérbio de zombaria entre todos os povos. Aqueles que desobedecem à lei, diz a Escritura, serão tidos como provérbios de zombaria. Lembra aquela cena onde Jesus Cristo é pego pelo Sinédrio? Eles colocam uma coroa de espinho nele, jogam uma capa sobre ele e começam a bater. E dizem assim: profetiza quem te bateu. Você não é filho de Deus? Profetiza. Quando ele está na cruz, você lembra aqueles homens ali de baixo dizendo: olha, salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Você não é o filho de Deus, o enviado por ele? Salvou as pessoas, mas não consegue nem salvar a si. Então ele virou provérbio de zombaria. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído por não teres obedecido ao Senhor teu Deus, por não ter guardado seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Você consegue perceber que tudo aquilo que nós merecíamos, toda a dívida que nós tínhamos, alguém pagou o preço em nosso lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi amaldiçoado como um homem que fez um ídolo escondido, coisa que ele nunca fez. Ele foi amaldiçoado como aquele que desonrou o pai e mãe, como aquele que engana o próximo. Sim, Jesus Cristo foi amaldiçoado como aquele que distorce a justiça. Aquela coroa de espinhos, aqueles cravos, tudo aquilo era necessário. Aquele sofrimento, porque já tinha sido profetizado. Só que aquilo ali foi a parte romântica da crucificação do nosso Senhor. Eu sei que se você já assistiu Paixão de Cristo, é bem provável que você tenha chorado ao vê-lo sofrendo daquele jeito, o ator sofrendo daquele jeito.
chicotadas que arrancavam um pedaço da costela, sangue que não acabava mais. Aquilo foi a melhor parte da crucificação para o nosso Senhor. Aquilo foi a parte boa da crucificação. A verdadeira dor não foi aquilo que os homens infligiram sobre ele, mas a verdadeira dor foi aquela que o Pai aplicou sobre o seu próprio filho. Era por este motivo que ele estava apavorado, apenas por esse. Porque convenhamos, olhe para a história da igreja. Nós vemos homens, mulheres, comuns assim como nós, que não temeram a morte, que não pediram arrego diante de soldados romanos. Mulheres, donas de casa, camponesas, que diante do testemunho de ter visto a Jesus Cristo, não negaram e foram levadas ao Coliseu Romano sem medo. John Fox conta no seu livro sobre os mártires a respeito de homens comuns assim como nós, que eram apertados para dizerem que eles não tinham visto a Jesus Cristo ressurreto. E era feita a segunda proposta. Trazia-se filhos e dizia: diga que você não viu este carpinteiro, salafrário, vivo no domingo. Ele dizia: eu não posso, não dá. Eu vi. Então eles pegavam um filho, arrancava a cabeça. Pega o segundo. Vamos te dar mais uma chance. Diga: você não viu o carpinteiro ressurreto. Isso é apenas um embuste da religião. Eu não posso negar. Matava outro filho. E assim eles iam aniquilando um por um, até matar o próprio homem. Nós vemos na história da igreja homens que não se dobraram, não fraquejaram diante dessas circunstâncias. Homens que foram incendiados, vivos, derramados em piche sobre eles, incendiados para que pudessem servir de iluminação para as ruas romanas, mas não negaram a sua fé. Você acha que o nosso Senhor estava com medo destes homens? Daqueles escravos? Daquela cruz? De forma alguma. Nosso Senhor não era medroso. Ele sabia que o que estava proposto a ele era o cálice da ira de Deus. Foi por isso que nós vemos o Senhor suando sangue. É por isso que nós vemos o nosso Deus suplicando ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Em Provérbios, capítulo 26, verso 2, vai dizer assim: como o pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A não ser no caso de Jesus Cristo. Ele não tinha nenhum motivo para ser amaldiçoado, a não ser o de que ele estava carregando todas as nossas iniquidades. No Salmo 32, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, ou seja, feliz. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Perceba, a iniquidade nossa foi parar nele. Por isso, a necessidade daquela morte. Meu irmão, eu e você quebramos a aliança de Deus quase que diariamente. Diariamente. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa por aquilo que o homem faz de errado deve ser apenas uma: morte. Para que eu e você pudéssemos estar aqui, não sermos fulminados pela ira de Deus por conta de sua justiça, só há uma resposta. É porque o Senhor Jesus Cristo morreu amaldiçoado para que a sua bênção pudesse ser acreditada a nós. Não há outra explicação. Para encerrar, imagina o seguinte. Imagina que você... Eu acho que é Paraibuna, aquela represa que tem aqui perto de nós. É Paraibuna mesmo? É, né? Eu não sei se você já foi lá. É algo enorme. Algo de você colocar os olhos e perder de vista. Existem hidrelétricas enormes, mas essa daqui é fabulosa. Imagina que você esteja diante de uma barragem desta. E então, muitos litros de água ali.
Milhões e milhões de metros cúbicos de água. Então você está de frente para essa barragem e de repente você vê uma trinca começando lá em cima. E você está embaixo. Alguns chegam a dizer que se aquela barragem estourar, vai chegar água até Aparecida, se eu não me engano. Não sei se é verdade. Mas é muita água. Imagine que você esteja de frente dessa barragem. E de repente ela começa a rachar, rachar, rachar. E toda aquela água começa a ser despejada morro, vale abaixo. Assim como um tsunami. Eu e você não teríamos a mínima possibilidade de fazer coisa alguma. Mas imagina você, a partir do momento que você se entrega, sabendo, olha, eu não posso nem lutar. O que eu tenho que fazer é apenas me entregar. Então você abre os braços para ser consumido por toda aquela água, por toda aquela avalanche de sujeira, de entulho e várias outras coisas. Mas de repente, bem na sua frente, o chão se abre e toda aquela água é consumida, sugada para baixo, ao ponto de nenhuma gota sequer tocar no seu pé. De nenhum respingo sequer tocar na sua roupa. Eu sei que é uma ilustração pífia, mas foi exatamente o que o nosso Senhor fez por nós. A ira de Deus sendo derramada. E antes que nos atingisse, o que ele fez? Absorveu todo o cálice da ira de Deus. Lembra da história de Abraão? É uma história linda onde ele pega o seu filho Isaque e começa a subir o morro. E o Senhor tinha pedido que ele sacrificasse o seu próprio filho, seu único filho. Isaque, a princípio, já tinha alguma razão, coloca aí uns 3, 4 anos, não sei, 5. Ele sabia o que era sacrificar, sabia o que era levantar um altar, sabia o que era pegar um bezerro, parti-lo ao meio e queimá-lo. Isso era o sacrifício. Aí então Abraão pega o seu filho Isaque e começa a subir o morro. E então Isaque olha para um lado, olha para o outro e diz: papai, vamos sacrificar ao Senhor? Ele diz: sim, meu filho, vamos. Papai, eu não estou vendo cordeiro. Você imagina o nó que deve ter dado na garganta de Abraão. O que a Escritura diz é que ele fala assim: o Senhor proverá. Mas ele sabia: o que o Senhor mandou eu farei. Então ele prepara o altar, pega a madeira, amarra o seu menino. Você que tem criança, imagina você fazendo isso com o seu filho. Amarra o menino. Pega o seu cutelo extremamente afiado e levanta para fazer o que Deus mandou. Ele ficou durante 25 anos esperando a promessa de Deus, de ter um filho. Mas ele não renegou. Ele não titubeou quando o Senhor pediu de volta. Ele simplesmente levanta o seu cutelo. Depois em Hebreus vai explicar por que ele fez isso. Porque ele cria que Deus era poderoso até para fazer o seu filho ressurgir dos mortos. Mas Abraão põe o seu filho ali. Levanta o cutelo. Até que então ele ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, não precisa. Vejo que tu és fiel e obediente, a ponto de entregar seu filho, seu próprio filho. Você imagina o alívio que deve ter dado no pai? Então diz a Escritura que ele olha do lado e o Senhor provê um cordeiro amarrado no arbusto para que esse cordeiro pudesse ser sacrificado. Eu sei que quando nós lemos essa história de Abraão, nós pensamos assim: final feliz, graças a Deus. Não, este não foi o final. Não foi o fim da história. Essa história terminaria centenas de anos mais tarde, com o próprio filho sendo levantado em um monte. E o Senhor, Deus Pai, não parando o serviço no meio, mas fulminando, como diz Isaías: ao Senhor todavia agradou moê-lo. Olha o termo. Por conta das nossas transgressões. Se isso não te faz, meu irmão, minha irmã, amar a Deus, buscá-lo de todo o coração, eu não sei o que mais pode fazer. Se saber o que Cristo fez por nós, a forma como Ele entregou a sua própria vida, para que nós hoje pudéssemos ser salvos,
se isso não é um combustível na sua alma para você ser obediente a Ele, para você entregar a sua vida a Ele, para você fazer de tudo para acertar naquilo que Ele mandou. Eu não sei o que mais pode fazer você andar corretamente, não sei. Olhe para tudo aquilo que Ele fez, para que eu e você não pudéssemos passar por aquilo. A boa notícia que eu tenho para você para encerrar é esta. Se houver um arrependimento no seu coração verdadeiro e genuíno, você não precisará experimentar da ira do Senhor, como diz Apocalipse. Só que se você não se arrepender, toda aquela ira que Jesus Cristo experimentou, você será aniquilado por ela. Isso é o Evangelho. Diversas chances para que você se arrependa. Mas um dia a porta fecha. Um dia as oportunidades acabam. E hoje, mais uma vez, você tem a oportunidade de fazer esse compromisso com o Senhor, de entregar a sua vida a Ele, de falar: Senhor, eu serei fiel a Ti. Ainda que eu terei várias dificuldades, isso faz parte. Mas a partir de hoje, eu vivo para fazer o que é reto diante do Senhor. Porque o Senhor morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Amém, meus queridos?